Meus amigos torcedores tricolores, nós estamos entrevistando, conversando aqui com Marco Valadares no nosso programa semanal Personalidades Tricolores. Como vocês sabem e admiram pelo número de ouvintes e torcedores que nos honram com a sua audiência nesse programa, é um programa que ouve torcedores do Bahia, torcedores nas diversas atividades da vida humana e que se notabilizam por seu trabalho como torcedor, né? Oferecendo opiniões, comentários, interpretações, ideias, enfim, contribuem com isso que é a maior rede social que existe no estado da Bahia e que é uma rede social vibrante, que é a rede social Torcedores Tricolores. Porque nós não estamos falando de diretoria, estamos falando de torcedores, né? Essa grande massa que existe em nosso estado de torcedores apaixonados do tricolor de aço e que fazem aqueles espetáculos maravilhosos que nós estamos acostumados a ver lá na Fonte Nova, no grande gigante de concreto que abriga o tricolor de aço nas competições em que ele está envolvido e que, se Deus quiser, será vitorioso, apesar das dificuldades que muitas vezes tem que enfrentar. Então nós estamos aqui conversando com Marco Valadares. Vamos continuar esse papo muito interessante sobre, ele já falou bastante aqui dos estudos que ele faz, dos gráficos que ele prepara. Já anunciei que agora nós vamos ter toda semana, toda rodada, né? Ao encerrar a rodada ele vai nos mandar, como nos mandou inclusive hoje já, e a Ana Lídia vai colocar no nosso site o gráfico da situação do Bahia dentro da competição, né? Essa situação histórica do Bahia da competição, porque o gráfico mostra o Bahia hoje como está, agora, nesse instante, por causa da rodada, e o Bahia na trajetória da competição, desde a primeira rodada. Então é muito interessante, porque dá uma certa consciência muito nítida, clara, ao torcedor tricolor da situação do time. E ele acaba de analisar, mostrando que algumas coisas que faltam ao Bahia. Uma delas, que me parece talvez a mais importante de todas, é o cérebro pensante do jogo entre os jogadores. O Bahia tem bons jogadores, grandes jogadores, Souza um grande jogador, Thiago Vial, Robson uma revelação extraordinária e assim por diante. Agora já melhorou as laterais, né? Porque já deu outro tipo de lateral que a gente gosta de ver jogar, ainda que a gente não conheça em profundidade ainda o Cicinho, nem o próprio Vitor, que é um jogador novinho, tirado da base aí, mas que a gente sente que é outra coisa. Já dá pra gente acreditar, dá pra gente ver que daquela montanha vai parir um rato, né? Mas enfim, meus amigos, eu agora vou conversar com ele, porque ele tem umas ideias interessantes que, pelo menos como discussão, né, para jogar luzes em um problema que é um problema de todos nós, porque nós não gostamos de gol. Eu mesmo adoro, né, gol do Bahia, principalmente, né? Mas seria muito melhor que o espetáculo de futebol tivesse como objetivo central mesmo o gol. Porque muitas vezes o time tem como objetivo que não haja gol, né? A retranca, a cozinhar o jogo, como se diz aí na linguagem dos narradores esportivos. O Bahia mesmo, às vezes a gente fica olhando assim, em vez de fazer mais gol para poder melhorar, já que esse é um critério na tabela de classificação, a sua posição, o Bahia termina não fazendo. Agora mesmo contra o Boa, o Bahia podia ter enchido o saco, né, Marco? O Boa podia ter voltado com o balaio cheio. Com o balaio, né? Ter levado a cara cheio os de mineiros bonde, todos, né? cheio de bonde lá para Minas Gerais, e isso não aconteceu na medida que nós queríamos. Porque 4 já é bom, mas não foi que ele sentia no jogo que podia ser mais, né? E isso teria deixado o Bahia numa situação melhor. Então eu queria que você falasse agora, Marcos, daquela ideia sua, que você conversa com seus amigos principalmente, né? De como seria interessante um campeonato de pontos corridos ter a presença desse critério
do gol. Quer dizer, quanto mais gol, melhor. Isso influenciaria um sistema de contagem de pontos para o time. Como é que é essa ideia sua? Fala bem, como dizem como meus professor amigos, aí. Como dizem meus amigos, lá vem Marco com as suas polêmicas. É polêmico, mas é interessante. Porque hoje, o importante do futebol é o resultado e a pontuação. Quando para mim o importante do futebol é gol. Claro. Né? Eu falei aqui de falta de combatividade. Então eu vou falar agora de falta de produtividade. O que é um 0-0 para quem gosta de gol? É um jogo chato, absoluta improdutividade. Ninguém cumpriu o objetivo do jogo. Cada um leva um ponto. Eu nunca gostei disso. 0-0, 0 ponto para cada um. 1-1, 1 ponto para cada. Como seria isso? 1 ponto por gol marcado e 2 de bonificação pela vitória. Então você fez 3-1. Você saiu com 5 pontos. 5 do outro pontos. time. 5 pontos. 3 porque foram 3 gols. E 2 de bonificação porque ganhou. Então 5 pontos. E o outro time levou 1 ponto. Porque fez um gol. Ele foi produtivo. Seria premiado com o que ele fez. Você ganhou de 1-0. Você tem 1 ponto do gol feito. 2 pontos de bonificação. 3. O outro time não teria nenhum. Um empate de 3-3 faria com que esses 2 times estivessem lado a lado com você na tabela. O que lhe diferenciaria deles no critério de desempate, que aí sim, vencer seria importante. Porque vitória seria critério de desempate. Isso. Eu ganhei de 3-0, eu ganhei de 1-0, desculpe. Fiz 1 ponto pelo Seria gol. 3 pontos. 2 de bonificação, 3. E no meu desempate, 1 vitória. Alguém que empatou de 3-3 também teria os mesmos 3 pontos cada um, mas perderia para mim no critério de desempate. Não é justo, você venceu e quem empatou de 4-4 está na sua frente. Ele foi mais produtivo do que eu. Em termos de espetáculo, do que o torcedor vai ver, um jogo muito mais interessante, e ele merece por isso estar à frente na tabela, sim. Nós temos hoje times que têm muitos gols e que estão inferiores a outros no Campeonato Brasileiro para a questão de pontuação. 3 pontos por qualquer vitória. 1 ponto por qualquer empate. É polêmico? É. Mas que eu gostaria de ver um campeonato nesses moldes. Nem que fosse por experimento, gostaria. A esperança que uma ideia dessa suscita é que, dessa maneira, o jogo seria muito mais bonito. Os jogadores correriam atrás do gol, quer dizer, que é o objetivo, e não aquela coisa de bola para o lado, de cozinhando o jogo, e que acontece, às vezes, na maioria dos jogos, né? A gente está acostumado a ver, o time fez um gol, vai para a defesa, não quer mais fazer gol. Estou satisfeito, vou mas manter. Eu não estou na arquibancada. Mas para quem está assistindo, não está nada satisfeito porque quer ver jogo. Você vê, por exemplo, Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa está em 5º lugar, com 31 pontos. Nesse critério, ele tendo 27 gols marcados e 9 vitórias, ele estaria com 45 pontos. Em 3º lugar no campeonato. Ele subiria 2 posições por produtividade. Ele fez gol. Ele teria as bonificações das 9 vitórias, 18 pontos, né? Porque mais teria, os 27 gols. Mais os 27 gols, 18 e 27. Vai dar 45, é isso? 45. Quer dizer, então é interessante. Não resta dúvida que é interessante. Isso, aliás, o que tem acontecido hoje no futebol, certas mudanças que têm acontecido e que foram impostas pela FIFA, né, que por seu turno cedeu a algumas reivindicações, alguns interesses, e geralmente até econômicos, da televisão. Que, por exemplo, a diminuição do campo. O campo foi diminuído. A Fonte Nova antiga era muito maior do que é o campo. Estou falando do campo, não do estádio, das arquibancadas. Era muito maior. Isso
a meu ver, trazia uma beleza plástica ao futebol muito maior. Então, eu adorava ver um gol de Caldeira no lançamento de Eliseu. Eu adorava. Hoje não existe mais isso. Há quanto tempo não se vê um lançamento do meio de campo de um time para o ponta direita ou esquerda? Não se vê mais, porque o jogo agora é triangulado, é passe com passe, quer dizer, não existe mais uma série de jogadas interessantes. Pô, morreram, porque diminuíram bastante o campo. Isso obrigou o futebol a ser muito mais veloz, que eu não sei até que ponto tem beleza nisso, porque a velocidade pode ser muito boa no atletismo, mas no futebol ela às vezes é necessária, mas às vezes não. Às vezes é muito mais bonito, uma boa troca de passe. A velocidade com talento. Beleza, esse, exatamente. Correr por correr, você resumiu bem. Eu me lembro, por exemplo, do gol do Bahia. Tinha nada mais do que o futebol japonês quando começou? Pois é. O futebol japonês era chuta a bola para frente, chuta a bola para frente, isso, exatamente. Eu me lembro do gol do Bahia contra o Curitiba, e que Douglas e Picolé saíram tabelando de cabeça desde a intermediária até a altura do pênalti, onde Picolé fez o gol, de cabeça. Então, tabelando de cabeça. Você não vê mais isso não existe mais. Por quê? Porque tinha espaço. Pois é, não tem espaço. Não tem mais espaço. Então você não vê mais essas coisas. Eu falei nele nesse instante. Osni ia jogar como jogava? Não, de jeito nenhum. Nem Eliseu. Origésio. Eliseu ia jogar como jogava. Para que ele ia fazer lançamento? Ele ia botar a bola na linha de fundo. Não vai ter mais lançamento. Aquele toque de bola de Douglas no meio de campo ia acontecer com o não ia acontecer. Aquelas enfiadas, isso, rapaz, quando eu vejo uma enfiada hoje em dia, é raro, me dá uma alegria enorme, mas aquilo não era raro antigamente. Não que não tenha sido bonita, né, no jogo passado contra o gol de Chiesa. Foi uma enfiada de bola. Foi, maravilhosa. Mas de society. Exatamente. E é raro, você não vê toda hora. Você vê no jogo de ontem, não teve nenhuma. Eu me lembro de duas enfiadas nesse campeonato do Bahia, uma de Yuri para o gol, um gol acho que de Chiesa mesmo, né? Que ele enfiou contra uns 4 partidas atrás, não sei se você lembra. O enfiada de bola de Yuri. Sim. Né? E essa de Eduardo, que foi bonito até porque veio de uma jogada de Souza, que deu um drible de corpo no marcador, passou para o Eduardo, e o Eduardo fez essa enfiada maravilhosa, milimétrica, que foi tudo milimétrico ali. Foi milimétrico que a enfiada foi por dentro dos 2 zagueiros, enquanto Chiesa se enfiava, e Chiesa chutou o único lugar que era impossível o goleiro pegar, que passou raspando a trave. Ela quis entrar. Para dentro, ela quis entrar, né? Obedeceu. Ela obedeceu. Ela não quis entrar. Isso. Às vezes ela não quer, às vezes ela é teimosa, né? Mas enfim. Então, agora, o Marcos, nós estamos entrevistando, estamos conversando aqui, um papo muito legal sobre assuntos do futebol e do Bahia, aqui com Marco Valadares, esse santamarense postiço, né? Ou esse misto de soteropolitano, que quer dizer amante da cidade, com um santamarense, né? Então, é um papo muito legal sobre o nosso tricolor de aço. Então agora nós vamos fazer o seguinte, Marco, vamos botar a bola dentro de campo. Agora nós vamos jogar, vamos botar o jogo aqui jogando, né? Vamos falar mais de assuntos mais teóricos, vamos falar de assuntos práticos, né? Esse time do Bahia leva jeito de ser campeão? Leva jeito de classificação. Leva jeito de classificação. Então vocês me odeiam quando eu digo determinadas coisas. Você não é torcedor do Bahia? Eu sou, gente. Só que veja uma coisa, paixão leva a casamento. Casamento leva a responsabilidade. Você tem que ter as duas coisas. Tem que ser apaixonado, mas tem que ver que taça tá difícil. Tá vendo aí? O nosso Marcos não está acreditando que o Bahia levante essa taça do único título importante que lhe falta, campeão da Série B do Campeonato Nacional. O Bahia é campeão do campeonato da Série A, da Elite, mas não é da Série B. Agora, ele acha que o Bahia deverá figurar entre os 4. Entre os 4, eu tenho quase que certeza absoluta. Agora,
levantar a taça é um assunto verdade, do futuro, mas muito difícil. Nessa caminhada, acho difícil. Agora, eu queria que você enumerasse 3 razões de que por que isso não ocorrerá. 3 razões. Quer dizer, 3 problemas que o time tem, por exemplo, e que não tem perspectiva de superar tão cedo e que, consequentemente, isso vai impedir que ele dê essa arrancada de pontuação que seria necessária para ser o campeão. Me diga 3. Talvez daqui a 3 rodadas, mantendo esse time que está jogando e mudando a postura dentro de campo, eu até reveja o que eu estou dizendo. Mas, veja bem, nós temos um time extremamente inconstante, faz partidas brilhantes e outras decepcionantes. Nós deixamos... Então essa seria a primeira razão, essa inconstância. A inconstância. Vamos ter que reverter, fora de casa, 3 resultados ruins, uma derrota e 2 empates contra adversários diretos, porque galinha morta é galinha morta para todo mundo. Então a gente tem que se preocupar com quem está lá em cima. Então você se colocaria como a segunda a necessidade de reversão de resultados, que é difícil, é mais difícil pelo menos. Vamos ter que buscar o que perdemos aqui na casa do adversário. Isso. Ganhar lá fora o que não ganhamos aqui. Embora aqui não tivéssemos perdido, mas empatamos 2 vezes já. E a outra questão que eu vejo é que o Bahia, da agora em diante, vai brigar com mais gente. Com gente grande. Vai ser briga de cachorro grande e os cachorros aumentaram. São quantos cachorros hoje? Hoje nós temos pelo menos uns 4 fora do G4 que tem condição de estar lá em cima. Então seriam 8. Seriam 8 cachorros grandes. 8 disputando para valer. É uma rinha feia. É sim, não tenha dúvida. Agora eu lhe pergunto também o seguinte, viu, Marco, você como apreciador. Mas sinceramente, não estou preocupado com taça não. Eu quero estar lá em cima para ganhar. Talvez a maior parte da torcida do Bahia não está preocupada com a taça. Se a taça vier, é melhor. Eu quero a 3ª estrela. E para ter a 3ª estrela, eu tenho que estar lá em cima. Então eu quero subir. Claro. Só não quero subir em segundo, porque essa posição já tem dono. Não quero ser leuma no futebol baiano que tomamos a posição dos outros. Isso não. Pelo amor de Deus, deixa o vice ser vice. Pois é uma sina. Não quero criar confusão. Você está querendo o que é dos outros, não quero o que é de ninguém. Pode ficar com o 2º lugar. Não tem problema. Eu só quero classificar. Segundo lugar da uva, segundo lugar de tudo. Então, o maior título do futebol brasileiro. Campeão baiano do ano do Sesc Centenário da Independência 1972. Ninguém ganha. Tá certo. Não precisa ser épica com um título desse. Com certeza. Não querem me matar, mas tudo bem. Eu ainda chego em casa. Agora me diga eu vou uma coisa, disfarçado, mas chego. Foi uma coisa que nós comentamos muito, até hoje se comenta, né? O Bahia resolveu o problema das laterais? Resolveu? Não. Não creio que tenha resolvido. Não. Melhorou? Melhorou, mas tem um problema. É aquilo que eu disse. E se essa peça sair? Quem que então não resolveu. Resolver vai ser quando você me disser. Se entrar Chico ou Francisco, o jogo é o mesmo. Ou pelo menos é parecido. Mas a gente ou tem Chico ou tem Francisco. É verdade. Quase no time todo. O Bahia tem para algumas posições, bons reservas, ou que nem gostaria de chamar de reserva, mas boas alternativas de jogo, né? E para outras não. Vem meu outro questionamento sempre com o time. Você acabou de dizer uma coisa interessante. Boas alternativas de jogo. Mas nós estamos com alternativa de jogadores. E as de jogo? É que é diferente, né? Pois é. Porque você tem alternativa de jogo. Não existe tempo de treinar. O tempo é o mesmo para todo mundo. E com as variações de peças, quais são as variações possíveis de esquema? E quem fica
vai se adaptar a essa mudança? Ou quem entra é que tem que se adaptar ao que já estava feito? É uma coisa que eu sinto falta no futebol, sabe? Eu primeiro quero o talento, depois eu monto um esquema em cima dos talentos que eu tenho. Isso. 70, Que é o trabalho... 82, essas seleções, primeiro tinham talentos. Depois foram montados esquemas em cima dos talentos que existiam. Foi assim que João Saldanha fez com as feras. Pois é. Onde é que o Tostão foi jogar? Que não era a posição dele. Mas você podia dispensar Tostão? Não podia, exatamente. É exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, você fazer a tática conforme os jogadores que mas você eu estou tem. vendo desde a base hoje em dia, não adianta o menino ter talento porque ele não se encaixa no esquema tático. Pelo amor de Deus, esquema tático na base. É a pergunta, o sistema tático deve estar subordinado aos talentos ou os talentos ao sistema tático? Eu acho que o técnico tem que ter talento suficiente para saber aproveitar os talentos que tem. Então eu lhe pergunto o seguinte, qual é a sua visão a respeito de Sérgio Soares? Gosto do trabalho dele, mas acho que de vez em quando ele cochila no banco, porque não é possível que ele não esteja vendo o que está acontecendo. Horas ele vê e horas ele não vê? Eu acho que ele demora demais para fazer determinadas substituições óbvias, pelo menos para mim. Por exemplo, ontem ele deveria substituir Thiago Real? Thiago Real não. E vou lhe dizer por quê. Por quê? Eu falei aqui que ele é mecânico. E era necessário aquele mecânico na parte de trás. Mas, por exemplo, eu entraria com o Rômulo. Para a armação de jogada. Para a armação de jogada. Eu queria ver os dois lado a lado. O Thiago Real. O operário e o inventor. E o inventor. Tá certo. Poderia ser uma alternativa, sim. Como eu queria ver Alexandre saindo da área para jogar. Não servindo de referência para a defesa. Ele não foi referência para o nosso ataque. Ele foi referência para a defesa. Porque ele estava ali única e exclusivamente para destruir. Então não adianta você ter um homem de referência de ataque, porque o ataque não vai chegar nesse homem de referência. Como não chegou. As raras vezes que chegou, chegou e bola dividida com a defesa. É verdade. E com a vantagem de que o Alexandre é um jogador tenaz. Ele corre atrás da bola, ele vai lá, ele busca, ele combate, ele está sempre presente. Então é um jogador que está se revelando. Ele é voluntarioso. Ele é voluntarioso, ele tem bom preparo físico. E acredito que se alguém dentro de campo aí, volta àquela questão de falta o cérebro dentro de campo. Se alguém chegar para ele e diz, assim não está funcionando, venha jogar dessa forma, ele tem capacidade para isso. Como ali dentro do elenco tem pessoas que têm capacidade de jogar em diversas posições. O que é que você achou dessa medida adotada ontem, eu acredito pelo técnico, né? Não pode ter sido por outro, de deslocar o Souza para abrir pela esquerda, jogar bem aberto? Eu acho que ele ficou capenga. Porque Souza é o que eu digo, é um homem de mobilidade, sabe? Se ao invés de colocar Souza fixo numa posição, ele pelo contrário retirasse Alexandre para se movimentar junto com Souza, confundindo aquela defesa travada, talvez o resultado fosse outro. Você fixa um jogador na posição, você está dando uma referência. Num jogo como aquele, você está dando referência para a defesa. Nós tivemos mais um homem facilmente marcável, porque você já sabia onde ele ia estar e o que teria que fazer. Perfeito, e foi isso que aconteceu, né? Porque o Souza, a despeito de ter feito algumas investidas ali, até o momento que Chiesa estava em campo, depois com o Zé Roberto, foram investidas que foram frutíferas, né? Por aquele lado, depois só saiu o gol do Vitor, mas não tem nada a ver com esse fato. Não tem nada a ver. O gol do Vitor foi um achado do jogador que acertou o chute com... Arriscou que pouca gente fez. Exatamente. Porque era uma alternativa do Bahia chutar bolas de fora da área. O Souza fez até um pouco isso, mas fez descalibrado. Porque ele chutava pelo meio, e no meio muito marcado, a bola geralmente espirrava em 2, 3 zagueiros, era uma dificuldade, quando não, ele não conseguia visualizar bem o chute, a bola saía, ia para fora, sem nenhum perigo para o gol do Náutico. Então, o que nós vimos ontem foi isso, quer dizer, os chutes a gol foram muito
muito infrutíferos os chutes de fora da área. E, por sorte nossa, o Vitor acertou aquele belíssimo chute, a bola foi inapelável com aquele goleiro baixinho e cerista, que é o que ele sabe fazer muito. O goleiro terceira o jogo inteiro. Nós contamos no primeiro tempo, só para bater os tiros de meta, somando todos os tiros de meta, ele demorava tanto que demorou 4 minutos a soma. Né? Então 4 minutos sem jogo. Eu fazia parte do que o time dele queria, claro, não jogar. Lógico, então ele estava dando a colaboração dele a essa orientação de não jogar. Meus amigos, nós conversamos hoje aqui com Marcos Valadares. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, Sim. Já que eu sou polêmico. Sul-Americana. Sul-Americana. Olha, eu acho... Eu sou contra a participação. Pois é, eu estou até hoje um pouco assim, incrédulo da participação do Bahia de obter bons resultados. Porque o time não mal está dando conta do campeonato não há nacional. tempo de treinamento. Isso. É uma das desculpas ou uma das coisas que se diz a respeito. E você vai reduzir esse tempo? Pois é. Com viagens internacionais? Viagem internacional, não pode entrar numa competição dessa. Qual é a vantagem esportiva que tem para o Bahia? Pode ter financeira. Eu acredito que está sendo financeira. Pode ser de marketing, pode ser de um monte de coisa, de visualização internacional, mas esportiva. Se alguém me disser que existe eu gostaria de saber qual é. Realmente é uma competição que o Bahia não está suficientemente preparado do ponto de vista de sua capacidade desportiva. Quer dizer, o time vai se cansar. Se está poupando jogador no campeonato nacional, quantos jogadores têm sido poupados? Vamos entrar num inverno com lençol curto. Você quer esfriar o pé ou a cabeça? Porque se cobrir um, vai descobrir o outro. É o que está aparecendo. Por mim não iria. Naturalmente que a torcida do Bahia não tem essa opinião, porque querem ver o Bahia jogando um campeonato. Eu quero ver o Bahia subindo, eu quero terceira estrela. Então, mas o pessoal quer ver o Bahia jogando um campeonato internacional, né? Que dê nome, projete o tricolor de aço. Ganha a terceira estrela e vai para a Libertadores. Esse é o pensamento dominante, mas eu penso que há uma boa dose de racionalidade, de ponderação no que você diz. Realmente o time não está preparado e que isso não sirva depois de desculpa para dizer que o time ficou espalfado e não pôde dar conta do seu recado, né? E venha sofrer consequências. Eu não quero jogador escalado pelo departamento médico. Eu quero escalado por Sérgio Soares. É verdade. Muito bem, Marcos. Eu acho que todas essas observações, não foram poucas, que você fez aqui na tarde de hoje, vai servir para alimentar a discussão no seio da torcida tricolor. É isso que nós pretendemos com programas dessa natureza, com personalidades tricolores. Nós temos um outro programa muito interessante, que é o Papo Tricolor. São com dirigentes, administradores dos blogs, grupos, páginas que pululam aí pelas redes digitais, né, principalmente no Facebook. E isso é muito interessante, porque com isso nós conseguimos ouvir segmentos mais variados da torcida do Bahia e criar todo um debate em torno de ideias. Você trouxe hoje aqui uma grande contribuição, aliás, vai continuar contribuindo aqui com a Voz do Campeão e a torcida do Bahia com seus gráficos maravilhosos. E no que mais vocês precisarem, precisando, só pedir. Isso, nós lhe agradecemos. Além de professor de História e Fiscal de Tributos, nas horas vagas também sou designer gráfico e escritor, né? Muito bem, tá certo. Então tem que chutar com as 4. Vamos lhe abusar. Fique certo que vamos lhe chamar para outras atividades aqui, outras contribuições aqui na Voz do Campeão, que pretende ser uma rádio da torcida do Bahia, né? Dos tricolores. Por falar em torcida, por favor, quem for contra tudo que eu disse,
ao xingar, lembre que eu também sou tricolor. Não, mas o que você disse não foi... não acredito que vai gerar no tricolor, no torcedor do Bahia, nenhum descontentamento. Hoje, não, que nada. O que você disse foi muito bom, que a torcida do Bahia gosta também de saber das reais situações, condições em que o time se encontra. Então, a gente vê que com suas palavras a gente fica até mais confiante, porque não fica vendo coisas onde não existe. Para passarem a me odiar de vez, eu não gostei do pijama. Esse uniforme em formato de pijama, cinza, com o escudo desbotado. Façam qualquer coisa, mas não tirem a cor do escudo do Bahia. Olha, eu dei minha opinião sobre isso. É um pijama. Com gola polo e tudo. Claro, eu sou tradicionalista. Para mim o Bahia é camisa branca, calção azul e, se eu pudesse, meião cinza. Porque era assim que o Bahia era. Eu sei que o departamento de marketing faz isso, porque vai vender mais camisas, etc. É um jogo tudo bem, ou seja, mas por que não pega aquela faixa tricolor que tem na camisa branca e bota no pijama? Com o escudo colorido. Eu não tinha nem antes de ser esquadrão de aço, é o tricolor de aço. Isso, perfeito. Quer representar o aço? Represente. Apesar de já ter o Criciúma que faz isso com o carvão muito mal. E acabei de criar carvão, acabei de criar outro inimigo, o Criciúma. Mas tudo bem. Mas o escudo sem cor não é muito a minha cabeça. Não, eu acho que muitos... Eu vou mandar para você depois uma foto minha com 8 anos de idade, descendo uma rampa de garagem com um carrinho de rolimã. Qual é a camisa que eu estou vestido? A camisa o manto tricolor. Perfeito. Branca com o escudo colorido. Esse é o manto tricolor. Isso, perfeito. Para mim, a Bahia são dois padrões. A camisa branca ou a camisa listrada com que ele foi campeão em 59. Então, para mim é isso. Agora, a camisa de treino é mais bonita do que o pijama. Claro, como você disse agora aí, né? Isso é uma jogada de marketing, de comercial, da Pênalti e do Bahia. Podiam aproveitar que está no inverno e vender com um pijama. Podiam fazer um modelo de pijama que as pessoas usam para dormir, né? Mais agora nessa época do ano. Durma com o Bahia. Claro. Acorde com o Bahia, viva com o Bahia, durma com o Bahia. Seria uma boa jogada de marketing, né? Seria uma boa jogada de marketing. Eu não estou dizendo a ninguém para não comprar, mas eu mesmo não comprei. Né? Eu só uso camisa ou branca ou listrada, e às vezes eu uso uma toda azul. E como acham natural o Barcelona usar aquele marcador de texto? Não, o Barcelona arranjou umas camisas aquela camisa marcador de texto, Maria, que é horrorosa. O Palmeiras jogou de seleção brasileira do dia. Verdade. Depois que o futebol, quem inventaram isso? O futebol é negócio, claro, é negócio, mas é como o Fernando Pessoa diz, né? Romantismo sim, mas devagar. Né? Então tem que ter limites, né? Então não é porque é negócio que vamos negociar tudo. Business is business. Mas futebol é futebol, meu filho. Futebol, então vamos conciliar pelo menos as duas coisas. Eu acho que o time tem que faturar, ganhar dinheiro, etc., porque senão não vai poder competir nas condições do futebol atualmente. Mas tem que ter limites, né? Então, conspurcar as cores do clube, isso é uma coisa... Você não tinha reparado que o escudo não tem cor? Não, engraçado, eu não tinha reparado esse aspecto, entendeu? Mas realmente você falando, isso é pior do que a própria camisa, né? Pior do que tudo é meu celular tocar durante a entrevista, né? Mas isso faz parte, não tem problema. Então, já é alguém de Santo Amaro, eu nem olhei quem foi, para me dizer algum impropério, mas tudo bem. Não, mas esse programa está sendo gravado. Então meu querido, eu não duvido de nada. Nunca duvido de um santamarense. Eu estou botando ali direto. Não, né? Nunca duvido de um santamarense. Eu posso estar grampeado. O santamarense é uma personalidade forte na vida da Bahia, né? Até eu gosto o Rio, muito quando se irrita, acaba com o Rio Subaé. Purificar o Subaé. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Mandar os malditos, purificar o Subaé.
mandar os malditos embora na voz de Maria Bethânia. Pois é, troque Subaé pro futebol brasileiro, que também funciona. Exatamente. Unificar o futebol brasileiro, mandar os malditos embora. Isso, ele está precisando e muito, né? E a situação que chegamos é realmente desesperadora, né? Sobretudo depois dos famosos 7-1, que realmente vai ficar na história aí pro resto da vida. Falar nisso, gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Então, meus amigos, nós estamos infelizmente chegando aqui ao limite do nosso tempo, então nós temos só que agradecer penhoradamente a presença aqui de Marco Valadares. Vocês viram que foi um momento glorioso aqui da nossa emissora, as discussões, os assuntos que foram tratados, que vão enriquecer bastante o debate, a conversa dos torcedores tricolores. Então, Marco, o microfone das suas ordens para você mandar a sua mensagem para a torcida tricolor. Levar embora. O microfone é seu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Falar sobre o Bahia é sempre prazeroso. Mesmo naqueles 7 anos de vaca magra, falar do Bahia sempre foi prazeroso para mim. Não tenho outro time. No Japão eu sou Bahia, nos Estados Unidos eu sou Bahia, no Rio de Janeiro eu sou Bahia, em São Paulo eu sou Bahia, em qualquer lugar eu sou Bahia. A única camisa que eu já vesti, a única camisa que eu vestirei, exceto o pijama. Muito obrigado e saudações tricolores à nação. Obrigado, Marcos, obrigado aos torcedores tricolores que nos ouviram e, não tenham dúvida, aplaudiram aqui o nosso programa, as palavras de Marco Valadares. Boa tarde a todos.